Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quarto dia do Recriando a Educação, a série para profissionais de TI. Meu nome é Carla Furtado e nessa semana estamos abordando diferentes soluções de tecnologia e ferramentas de gestão da Microsoft. São 5 sessões pensadas para os profissionais de TI e da educação. Hoje é a penúltima sessão da nossa série e vamos falar sobre gestão de conteúdo, engajamento e análise dos dados gerados. Tudo isso com foco em instituições de ensino. Também vamos ver como funcionam as ferramentas Microsoft para essas atividades, como o Azure Machine Learning, o Dynamics 365 Marketing e mais. Para isso, vamos receber a Aline Moreira, que é especialista de aplicações de negócios com foco em educação, e o Marcelo Augusto, especialista de soluções em dados e inteligência artificial, ambos da TBC. Quem já veio nas outras sessões já sabe, mas se é a sua primeira vez e você tiver alguma dúvida, é só enviá-la aqui no chat. Nossos especialistas Microsoft vão te responder em particular. Ao final da apresentação, a Aline e o Marcelo também vão responder algumas perguntas selecionadas para todo mundo escutar. E se você precisar de legendas, é só ativar a transcrição para o português aqui pelo Teams. Aline e Marcelo, é um prazer receber vocês ao Recriando Educação. Sejam muito bem-vindos. A gente começa com você, Aline. Tudo bom? Tudo bem, Carla? Prazer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, que no final façam perguntas. A gente fica aqui à disposição para apoiá-los. Eu vou começar a apresentar, só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Bacana. Sim, tudo certo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe um tema muito importante, né, que é como a gente utiliza da análise de dados para a tomada de decisões dentro do âmbito de educação. Para me apresentar um pouquinho aqui melhor também, eu sou especialista, como a Carla comentou, das nossas soluções de aplicações de negócios voltada para a educação. A gente tem um amplo portfólio que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e como o meu foco é educação, eu mostro quais são os aceleradores, o que a gente tem feito, em especial para a indústria, para apoiar as instituições dentro do nosso setor, né? Bom. Bacana. Quando a gente fala do setor de educação, então, a gente tem um amplo cenário com as pessoas que fazem parte desse mundo, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que essas pessoas fazem, né? Então, a gente tem o âmbito dos funcionários, a gente tem a questão de produtos, operações, alunos, e tudo isso gerando uma quantidade massiva de dados, né? Então, como que a gente aproveita esses dados quando a gente fala de produtos, toda a parte de ensino básico, graduação, pós-MBA, né, dentro das particularidades de cada instituição. Quando a gente fala de funcionários, eu trago como exemplo diretoria, professores, atendentes, como que a gente conecta todo esse universo, né? E faz com que toda essa camada inteligente de dados inteligentes voltem através de engajamento com os alunos, voltem através de transformação de produtos, ou seja, eu estou criando os produtos, os cursos adequados para essa nova geração que está cada vez mais se desenvolvendo de uma forma rápida, né? Eu estou atendendo os requisitos necessários para que a gente tenha os alunos estudando de forma remota. Então, eu estou direcionando os meus produtos da maneira correta, eu estou empoderando os meus funcionários, ou seja, eu estou colocando a mesma informação para todos os funcionários, então, para as pessoas de tecnologia, para os atendentes, para os professores, todo mundo tem a visão única daquele aluno. E como eu também, dentro desse aspecto, eu otimizo as operações, automatizando processos, né? Isso é o que a gente chama de gestão inteligente. Então, como é que a gente junta, une toda essa camada de dados que percorre aí toda a nossa jornada com os alunos para trazer melhorias para a gente. Então, isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou começar contando aqui pela jornada do aluno, tá? Então, aqui é uma jornada, é claro que cada instituição tem o seu tipo de jornada, claro que cada instituição tem aspectos muito particulares, mas aqui a gente traz um exemplo que pode permear aí um pouquinho do mundo de cada um de vocês, né? Então, quando a gente começa pelo âmbito de marketing, né, porque ele é o início ali da jornada, então como é que eu crio uma segmentação de uma comunicação
que vai ser feita direcionada para determinado aluno, né? Para determinado curso, que essa comunicação chegue no aluno da melhor forma, no melhor canal para ele, ou seja, o melhor canal para esse aluno é o e-mail, é o WhatsApp, é um SMS. Então, como é que eu crio campanhas para atração de alunos, né? Atração, e podem ser campanhas também de comunicação interna, enfim. E como é que eu trago esses alunos, né? Faço essa atração, conversão, e depois tem toda uma etapa de ingresso à instituição. Então, esse aluno, ele passou a fazer, esse candidato passou a fazer parte da nossa instituição. Então, como que a gente recebe esse aluno e percorre toda a jornada dele dentro da instituição, sabendo dos passos que ele está dando, sabendo se a gente está fazendo engajamento de forma correta, quais são as taxas ali propensas desse aluno evadir da instituição. Então, a gente acompanhar esse aluno de perto para realmente dar o melhor atendimento, né? A melhor experiência para esse aluno. E quando a gente fala no âmbito de atendimento, a gente tem uma perspectiva que está cada vez mais crescendo, que é a perspectiva de autoatendimento, né? Então, quando a gente fala de autoatendimento, a gente traz muito para esse contexto chatbot e multicanalidade. Então, é o aluno poder fazer perguntas como qual é a minha próxima prova, gostaria de uma segunda via de boleto, enfim, pedir solicitações através de um WhatsApp, através de um portal do aluno, e que ele consiga ter esse autoatendimento sem que você tenha um atendente por trás fazendo isso. Então, como é que a gente automatiza todo esse canal de atendimento para que vocês tenham aí uma redução de custos, redução de operação, melhoria nos processos, enfim. Outra etapa importante é a pesquisa de satisfação, né? Então, como é que eu acompanho esse aluno durante toda a jornada, avaliando o que ele acha da instituição, dos professores, enfim, particularidades de vocês, e finalizando com a visão 360, que essa visão, vou mostrar um pouquinho para vocês a seguir, ela pode ser uma visão que a gente coloca no final dessa jornada, ela pode estar no começo da jornada, ou ela pode acompanhar toda a jornada. É isso que a gente vai focar um pouco aqui, porque essa jornada é muito grande, a gente tem muitos pontos para passar por elas, e eu fico à disposição se alguém tiver interesse posteriormente, e hoje a gente vai focar mais nessa questão da visão 360 e como ela vai me permitir que eu tenha, de fato, ações concretas para todo esse caminho que o aluno há de percorrer durante a jornada, tá? Bom, antes de explicar para vocês um pouco sobre essa questão da visão 360, eu queria introduzir com o que é Business Applications, o que é essa área que eu comentei no começo para vocês, que eu faço parte de aplicações de negócios aqui traduzindo para o português, né? Então, quando a gente falava de Dynamics há um tempo atrás, muitos de vocês vão conhecer o Dynamics, vão falar, é a plataforma de CRM da Microsoft. Ela é também. Então, o CRM, eu costumo dizer que ele é uma partezinha do nosso módulo de sales, né, do nosso módulo de vendas, porque o produto foi totalmente desenhado do zero. Então, a gente tinha uma versão on-premise que foi substituída por uma versão em cloud, com todas as tecnologias possíveis e com algo que é muito interessante, que conecta muito com toda a discussão de dados aqui, que é a visão de insights. Então, como eu capto os dados, como eu gero insight em cima desses dados para que eu tenha a melhor ação, para que eu faça a melhor ação de marketing, o melhor atendimento, enfim. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que são esses módulos do Dynamics. E quando eu falo de CRM, ele é uma parte desses sales, né? Porque o sales hoje, pessoal, a gente pode fazer todo um acompanhamento dos vendedores, a gente tem a possibilidade de fazer a transcrição de conversas aqui, e analisar o pico de interesse durante as conversas. A gente tem toda a camada de atendimento aqui, o atendimento omnichannel, com customer services, marketing, RH, commerce, finanças e operações. Então, a gente realmente atende uma gama de soluções muito amplas para as instituições de educação. E falando em educação, a gente tem um ponto bem interessante aqui, que são os aceleradores de educação. Então, eu já tenho tabelas criadas com perspectivas que são endereçadas à educação. Por exemplo, eu já tenho visões pré-criadas aqui em relação a chamadas, acompanhamento de provas dos alunos, tudo que vocês
imaginarem de dados pertinentes para os alunos, dados de secretaria mesmo, a gente consegue trazer isso dentro das visões do Dynamics. E é importante comentar que é o seguinte, puxa, Aline, eu já tenho uma solução aqui de atendimento, mas eu não tenho nada de marketing. É possível se integrar? Sim, é possível se integrar. Então, a gente consegue compor com os nossos módulos as diferentes... os diferentes objetivos que vocês imaginam, né? E integrando isso com as soluções que vocês já têm dentro de casa. Então, isso é muito importante, que a gente se conecta. Puxa, Aline, não tenho nada disso, vou começar do zero. Bacana. É importante comentar com vocês que a gente tem uma plataforma aqui que ela é única. Então, ela não tá... Eu não integro a minha parte de marketing com a minha parte de vendas, não. Toda essa jornada é feita dentro de uma plataforma única. Isso tem um objetivo muito bacana de deixar com que o dado não precise ficar transitando de um lugar para o outro. Então, o dado está numa fonte única, com que vai permitir com que todo mundo tenha o mesmo acesso, com que aí é exatamente o que a gente fala de empoderar os funcionários, ou seja, não importa se é o time de atendimento, se é o time de marketing, se é o time de vendas, está todo mundo enxergando aí a mesma visão, tá? Para completar, então, o nosso time aqui de Business Applications, dos nossos módulos, a gente traz todo um contexto de Power Platform. Eu sei que vocês já foram introduzidos ao assunto, e aqui eu só vou passar rapidamente dizendo que a gente tem toda a parte analítica, a parte de automatização. Então, quando vocês adquirem um Dynamics, toda a parte de automatização de processos aqui com Power Automate e a parte de extensão de aplicações de negócios com Power Apps, ele já é incluso para vocês, o que é bem bacana, tá? A gente tem toda a parte de chatbot com Power Virtual Agent e toda uma parte aqui de AI Builder, que é um cardápio de soluções de inteligência artificial, como OCR, transcrição de texto, análise de sentimento. Então, a gente tem um cardápio aqui de soluções que vocês podem ir utilizando, tá? Tudo isso integrado às principais soluções da Microsoft. Bom, falando um pouquinho dos desafios de vocês, né, que a gente conhece, eu atendo só educação, então eu conheço os desafios de vocês de perto, né, então a gente fala muito em colocar o aluno na direção certa, fazer com que o aluno percorra a jornada dele da melhor forma dentro da instituição, alinhar as ações dos times internos, então, que eu estava comentando um pouquinho, como é que o time de marketing vai trabalhar com o time de atração, que vai pegar os leads aí que vem do time de marketing, vai dar continuidade, porque tudo é um processo contínuo, né? Como é que eles vão entender os candidatos, os alunos com profundidade, se esse aluno está engajado com a instituição ou não, como é que a gente remove também obstáculos no enriquecimento de dados. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A nossa proposição é que se comece por uma análise de dados, então, quando você tem que reestruturar toda essa parte de atendimento, comunicação, tudo que for voltado ao aluno, que realmente se comece por uma parte de estruturação de dados, que é o que a gente vai focar. Essa parte de dados estruturada, ela vai permitir com que você comece a gerar insights, e que esses insights, que são predições de próximas ações, de contatos, de ações de comunicação, sejam feitas, então que essas ações sejam feitas com base em inteligência. Então, a gente está, de fato, usando os dados para a tomada de ação aqui. Tá? E eu queria começar perguntando aqui para vocês, eu mesma vou responder, mas onde estão os seus dados, né? E eu já respondo com base no que eu escuto todos os dias. Aline, eu tenho muitas fontes de dados, eu tenho mais de 20 sistemas legados, eu tenho sistema de catraca, eu tenho sistema de controle de faltas dos alunos, de presença na sala de aula, eu tenho N sistemas que são pertinentes a uma instituição de educação, além dos sistemas comuns a outras empresas também, como RP, um CRM. Então, como é que a gente conecta todas essas fontes de dados para trazer uma visão única, que é o nosso foco, né? E a gente sabe que tem sistemas legados, que também as pessoas dentro das instituições usam de aplicações de negócios, né? Então, aplicações de negócios em cloud, on-premise, um mundo muito híbrido, né? Que todas as ferramentas de comunicação e colaboração também possuem dados.
e que toda a parte de redes sociais. Eu tenho certeza que os funcionários das empresas de vocês, né, das instituições de vocês, usam o WhatsApp, às vezes o WhatsApp para se comunicar com clientes, com os alunos, com parceiros. Então, como é que a gente traz isso para uma perspectiva empresarial, fazendo com que, de fato, essas comunicações também sejam analisadas e componham aí toda uma perspectiva de jornada, né? Então, para isso, qual é a nossa proposição em fazer as ações com base na inteligência de dados? É, primeiro, através de conectores que a gente possui, fazer toda a conexão de dados externos e internos. Dados internos, todos os sistemas de vocês, dados externos são os dados de campanha, são os dados de redes sociais, enfim. E aí, através de mais de 300 conectores pré-prontos que a gente tem aqui dentro da plataforma, e esse módulo em específico, ele chama Customer Insights, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Ele já faz isso e ele traz, por detrás aqui de tudo, um Azure Data Lake, que não entra numa composição de custos para vocês, mas ele faz, só para comentar que ele faz parte, então, desse modelo de unificação, onde depois de se juntar os dados aí através dos conectores e se criar um grande data lake, ele faz toda a parte de mapeamento, correlação, ingestão dos dados, combinação, enriquecimento, para que você tenha esse dado tratado. E a partir desse dado tratado, você comece a ter visões analíticas, inteligência artificial e machine learning para fazer com que esses dados retornem para vocês através de ações. Né? Então, essa ação seja um processo otimizado aqui, através de automatizações, criações de apps customizados, seja uma ação de engajamento, utilizando aí das plataformas de marketing, atendimento. Então, você vai ter uma tomada de ação com base em dados estruturados. Aline, no que isso me difere de um data lake? Um data lake comum, ele vai fazer uma construção dos dados robusta para você, mas ele não tem essa perspectiva de insights, né? Então, ele vai te trazer predições, a plataforma vai te trazer predições com base nos dados que você já tem estruturados ali, para que a sua tomada de ação seja com base em dados efetivos. Tá? Em toda essa camada de insights, a gente tem bloquinhos de soluções que tratam de inteligência artificial, tá? Eu vou focar hoje com vocês aqui nessa questão do Customer Insights, mas quando a gente vai para a etapa de vendas, a gente tem aquela parte de transcrição que eu comentei, e que aí você pode analisar os seus vendedores, quais são os melhores vendedores. O melhor vendedor, ele é um cara que escuta mais, é um cara que fala mais. O que da presença da conversa dele gera um pico de interesse nos alunos, por exemplo, nos candidatos? Então, toda essa análise está por trás aí das nossas soluções, tá? Aqui a parte de visão 360 e, de fato, gerando ali os insights para vocês. Os insights também dentro da perspectiva de atendimento. Então, como eu gero insights para o meu atendente para que ele faça um melhor atendimento? Como que eu, dependendo da conversa, eu direciono um script para ele seguir, tá? Toda a parte de bot também com inteligência, toda a parte de serviços aí também que a gente tem aqui dentro do AI Builder, como OCR, transcrição de texto, análise de sentimento. Então, a inteligência artificial, ela já é uma realidade, pessoal, não é mais uma coisa do futuro. E vocês precisam estar preparados, utilizando dessa inteligência artificial, dos aspectos que até uns anos atrás a gente falava como algo muito futurista, né? Mas que hoje é parte das instituições e que a gente precisa ter uma tomada de ação com base em inteligência. Bom, para passar um pouquinho aí pela jornada completa, eu vou mostrar para vocês a tela, então, do Customer Insights. Então, o que esse módulo do Customer Insights, que é um dos módulos aí de aplicações de negócios do Dynamics, ele pode fazer por vocês? Mesmo que vocês não tenham nenhum dos módulos com o Dynamics, fala, puxa, eu já tenho um CRM, eu já tenho um RP, eu já tenho uma estrutura aqui, mas eu não tenho essa visão sistêmica de dados, eu não tenho essa visão que pode ser gerada. O que você propõe para a gente, Aline? O Customer Insights, ele independe dessa condição de você ter ou não soluções Microsoft, de você ter ou não Dynamics, Power Platform, porque o que ele vai fazer é justamente a junção de todos os sistemas que vocês têm,
criando uma visão 360 desse aluno. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Fernanda Oliveira, que é a nossa aluna, né? Eu consigo analisar o engajamento dela. Então, aqui, nesse sumário, ele já traz aqui esse engajamento de 89%, que ele está trazendo daqui. Então, isso é um insight. Com base em todas as ações que a Fernanda tem tomado com a instituição, eu chego a uma taxa de engajamento da Fernanda. Eu posso chegar também a uma taxa de risco de abandono da instituição. Então, com base nos atendimentos que a Fernanda tem descrito para a gente, nas interações, nas faltas que a Fernanda tem tido, eu consigo dizer uma análise de taxa de risco da propensão da Fernanda abandonar a instituição. Eu consigo também ter todo um acompanhamento financeiro, então a gente fazendo a junção de um RP, por exemplo, aqui, a gente consegue acompanhar os gastos da Fernanda com a instituição, então matrícula, né? A gente sabe que tem meses que às vezes tem um custo dobrado, custo com materiais, então a gente vai acompanhando os aumentos também, enfim. Tem uma perspectiva que é super bacana, que é o Customer Lifetime Value, ou seja, o tanto que eu invisto na Fernanda, com campanhas, com atendimento, com as aulas, isso está me retornando de fato através de uma receita, porque às vezes você tem uma estudante que é bolsista, mas ela te gera um custo muito grande e isso não vale a pena para a instituição, porque essa aluna ela não está participando das aulas, por exemplo. Então, puxa, aqui eu posso tomar a decisão de tirar a bolsa dessa aluna, porque ela não está participando das aulas, eu consigo ter tudo isso dentro de uma visão 360. Aqui a gente fala de marcas, mas poderiam ser as aulas, poderia ser a grade curricular aqui da Fernanda, as notas dela, no que ela vai melhor, no que ela não vai tão bem, e eu posso, inclusive, correlacionar a taxa de risco da Fernanda abandonar a instituição, porque ela não está indo bem nas aulas, né? Então, aqui a gente traz o interesse, por exemplo, em comida, que pode ser o que a Fernanda gosta de comer quando ela está presencialmente na instituição. A Fernanda, todo dia, ela só come coxinha. Então, a gente pode oferecer alguma campanha e, de repente, falar, Fernanda, a gente dá um lanchinho uma vez por mês, trazendo suas coxinhas, enfim. Aqui, criando fora do quadrado aqui, uma perspectiva de que vocês podem usar. E algo muito bacana é acompanhar a timeline da vida da Fernanda, ou seja, com base nos N sistemas que vocês têm dentro de casa, como que a Fernanda está sendo acompanhada numa linha do tempo, ou seja, ela fez uma transação online, ela adquiriu um novo curso 1 minuto atrás, a Fernanda recebeu um e-mail de marketing, ela abriu esse e-mail, e vai seguir para um evento com a gente. Puxa, a Fernanda fez uma menção numa rede social que trouxe uma perspectiva de uma análise de sentimento negativa. Então, eu posso fazer uma ligação, pedir para algum atendente aqui e disparar isso automaticamente, inclusive, tá, pessoal? Então, através da Power Automate, que faz parte aqui do Customer Insights também, lembrem que eles sempre estão juntos, né? O Power Automate, ele acompanha as nossas soluções. Então, você pode, inclusive, disparar aqui, toda vez que houver uma menção com análise de sentimento negativa, ou que tiver um atendimento avaliado como ruim, que seja aberto um ticket para o time de atendimento, por exemplo, fazer um contato com a Fernanda. Então, aqui, de fato, pessoal, é o acompanhamento, é a visão 360 do aluno. Essa visão 360, eu tenho instituições que eu trabalho que utilizam não só para o aluno, mas para ter uma visão 360 dos professores, para ter uma visão 360 de parceiros, de outras empresas que agregam aí junto à instituição. Então, isso pode ser utilizado para tudo, tá? É bem bacana, e aqui eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de como trazer essa inteligência de dados mesmo, tá? Só para terminar, falar um pouquinho sobre essas ações, né? Então, quando a gente sai dessa perspectiva de entender o que eu posso fazer com uma visão 360, a gente tem toda a parte de atração e captação com marketing. Quando eu falo de marketing, eu falo de toda a segmentação, de fazer as campanhas via multicanalidade, usar da inteligência artificial para apoiar os analistas de marketing que geram as campanhas, com jornadas de campanhas automáticas que fazem todos os disparos de e-mail, que analisa se esse aluno abriu ou não o e-mail, se ele não abriu, a gente vai mandar um novo e-mail, ou a gente vai mandar um convite para um evento.
enfim, toda essa jornada automatizada de campanha, uma plataforma super fácil de arrastar caixinhas, fazer também toda a parte de conversão, então trazer esse aluno através da nossa plataforma de sales, onde a gente acompanha esse aluno desde que ele é um lead propenso, né, um candidato a entrar, até acompanhar todo o passo a passo para fazer com que, de fato, esse candidato vire um aluno. Depois, a gente trata toda a parte de experiência do aluno com o portal. Essa experiência do aluno pode ser integrada ao Teams. Aqui eu trago uma tela só para dar um exemplo do Teams para vocês, que pode ser um hub, inclusive, a gente pode fazer toda a integração do Dynamics com o Teams, criando aqui, por exemplo, um contato direto com a secretaria, com a turma, enfim, para as pessoas colaborarem aqui através da troca de informações, tá? Depois a gente vem para dentro da jornada para toda a perspectiva de atendimento que eu comentei, com atendimento omnichannel, personalizado, tratando aí da produtividade do agente, e a gente finaliza, então, essa jornada do aluno com a conversão, ou seja, como é que eu trago esse aluno para ser meu aluno novamente, para ele começar uma pós comigo, ou esse aluno que está saindo do ensino básico, ele seguir comigo até o ensino superior. Como é que depois eu posso também engajar os filhos desses alunos, né, de ex-alunos para serem... Então, como é que eu faço toda a parte de alumni aqui, acompanhando esses ex-alunos da gente também, né? E eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um parque de diversões que não tem muito a ver com o mundo de educação, mas para dizer para vocês que com as ações aí voltadas ao Customer Insights de análise 360, né, dos clientes deles, eles puderam criar uma experiência única de atendimento ao cliente, né, de experiência a esse cliente, e o mesmo pode ser feito dentro aqui do âmbito de educação, tá? Bom, pessoal, para finalizar, só comentar que nós somos uma única plataforma, então que a gente se integra, o Dynamics ele fala com Windows, com Office, com Azure, e a gente está muito integrado, né? E eu vou passar a bola logo mais aqui para o meu colega de análise de dados, de Data AI, que vai explicar como é que a gente está envolvendo aí os dados dentro de uma perspectiva única. E eu gosto muito de finalizar com a frase do nosso Big Boss aqui, do nosso Superchef, que quando mudamos a forma de ver o mundo, mudamos o mundo em que vemos. Então, esse mundo em constante evolução, ele precisa de instituições preparadas para, de fato, acompanhar esse aluno conectado, esse professor que está falando com o aluno através de WhatsApp. Então, como é que a gente acompanha todo esse mundo que teve que ser adaptado para realidades virtuais, né? Bom, eu vou deixar para vocês o meu material depois, com alguns links interessantes para vocês conhecerem o acelerador de educação, os nossos treinamentos, e vou passar a bola para o meu colega Marcelo aqui, que vai explicar um pouquinho mais a fundo a perspectiva de dados para vocês, tá? Aí não sei se as meninas querem fazer as perguntas agora, no final. Bacana, Aline. Acho que eu vou fazer aqui, então, o sequestro da apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês também. Legal. E vou colocar no modo de apresentação. Legal, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu sou o Marcelo Augusto, sou especialista de dados e inteligência artificial aqui na Microsoft. Deixo os meus contatos aqui com vocês. E depois a gente permanece aqui no chat para tirar alguma dúvida que vocês tenham, e o canal fica aberto para a gente evoluir nas discussões. Como a Aline colocou, a explosão da quantidade de informações hoje é astronômica, né? Então, aqui a gente tem um gráfico publicado pela Forbes da quantidade de informação que trafega em 1 minuto na internet. Então, sem contar as informações que vocês geram internamente e outros modelos de acesso, como serviços cognitivos, transcrição de imagem, captura de chatbots e outros serviços. Vou passar aqui para vocês, Igor, só o nosso vídeo institucional da plataforma de AI e depois a gente dá sequência. Behind every great achievement, every triumph of human progress, you'll find people driven to move the world forward. People finding inspiration where it's least expected. People who lead
but their imagination. But in an increasingly complex world, we face new challenges. And sometimes it feels like we've reached our limits. Now, with the help of intelligent technology, we can achieve more. We can access information that empowers us in new ways. We can see things that we didn't see before. And we can stay on top of what matters most. When we have the right tools and AI extends our capabilities, we can tap into even greater potential. Whether it's a life-changing innovation, being the hero for the day, making a difference in someone's future, or breaking down barriers to bring people closer together. Intelligent technology helps you to see more, do more, and be more. And when your ingenuity is amplified, you are unstoppable. Bacana, Igor, obrigado. Aí, com base nisso, você vê a quantidade de probabilidades e do potencial que a plataforma proporciona, né? O advento da nuvem e cenários de inteligência agora com a quantidade de informações e possibilidade de geração de insights, como a gente viu nos aceleradores do Dynamics, proporcionam uma grande quantidade de soluções que a gente possa vir criar dentro desses cenários. Como a Aline contextualizou, a plataforma de Business Application é um dos principais pilares, junto com a plataforma moderna de trabalho e cenários de infraestrutura e aplicativos. Dados de inteligência artificial também é um dos principais pilares corporativos da Microsoft. Seja para você ter um engajamento do aluno, um engajamento do professor, fazer uma otimização da sua operação ou até mesmo transformar o tipo de solução que vocês venham a empregar. Tudo isso dentro de um cenário de princípios, tanto de dados de inteligência artificial, respeitando a inclusão, a transparência, disponibilidade da informação e muito agora com privacidade e segurança, seja pela GDPR ou aqui no Brasil com o LGPD. O cenário de experiência, fim a fim do estudante, como a Aline comentou também, que vai desde o momento da captação, a pesquisa de um aluno, de um potencial aluno na internet, no determinado curso, depois o cenário de matrícula, de avaliação e até depois que ele deixa a instituição, a gente consegue fazer a captura de tudo isso, seja através do Dynamics ou complementando com a plataforma de dados de inteligência artificial, para que a gente tenha insights e consiga criar cenários de negócio possíveis. Então, um dos principais pilares que a gente tem dentro do cenário de dados voltado ao segmento de educação é a visão 360 do aluno. No momento que você tem a possibilidade de consolidar dados, não só de dentro do Dynamics, mas também de outras fontes, você gera um arcabouço muito grande de informação, seja essa informação armazenada dentro do Dynamics ou em outros cenários de armazenamento, como um data lake, na nuvem ou até mesmo dentro da instituição. Muito agora, nos últimos tempos, a gente vê uma linha de visão de criação de cenários adaptativos de ensino, né? Com a possibilidade que você tem da criação de algoritmos, modelos open source, como a gente vê aqui no slide, de características de machine learning, tanto no Netflix como em outros serviços, você tem a possibilidade de criar o seu próprio modelo, onde você vai engajar o seu aluno dependendo das características que você queira colocar. Um outro momento, talvez até complementar, eu trabalho também com instituições do segmento público, é a possibilidade da gente fazer um match da capacidade do expertise daquele aluno versus um match
da amplitude, da quantidade de vagas de emprego, seja ele no ambiente público ou até mesmo privado, como um LinkedIn, para fazer o vínculo daquele aluno saindo da instituição, seja no ambiente técnico ou uma graduação, uma pós-graduação, direto para o cenário do emprego. O que a gente acaba tendo como missão no cenário de dados é prover para vocês e criar soluções que vão desde o cenário que a gente tinha há tempos atrás, um cenário mais descritivo, onde a gente via a instituição pelo retrovisor, né, somente os dados históricos, através de relatórios tabulares, muito mais recentemente com as características de dashboard, mas na criação de algoritmos agora mais evoluídos, onde a gente consegue ter uma visão preditiva e depois até prescritiva, com recomendações e até mesmo algum tipo de automação de serviço. Abrindo um pouco aqui o capô, né, a casa de máquinas, a gente vê ali, então, que o Dynamics é um acelerador que usa uma composição de vários desses serviços aqui da nuvem Microsoft, do Azure, mas são serviços de infraestrutura, e dentro desses serviços você tem um recorte dos serviços de dados e inteligência artificial. Muito focado num pipeline, num fluxo de análise de informação, como a gente tem ali diversas fontes de dados, podendo ser fontes estruturadas, fontes não estruturadas. O Dynamics é uma dessas fontes, mas você pode também compilar dados de outras fontes de dados, aplicativos, sensores de IoT, que depois a gente até demonstra aqui mais à frente a possibilidade e amplitude que a gente tem de utilização da informação disso, mas os pilares de uma análise de informação onde você tem cenários de injeção, então como que a gente vai fazer uma extração, uma transformação, uma carga, como que você vai persistir esse dado, vai ser um dado estruturado, um dado não estruturado, e a gente tem diversos motores de processamento dessas informações, no modelo posterior, onde você cria algoritmos estatísticos de predição, você passa a modelar essa informação e depois distribuir essa informação para o seu usuário final, seja também na plataforma de Power Apps, com o Power BI, ou muitos dos serviços de inteligência, serviços cognitivos, a utilização massivamente hoje dos assistentes virtuais de bot, mas você pode ter um assistente também por voz, como a gente tem no Windows, o Cortana, e outros dispositivos que a gente já encontra dentro até mesmo de casa. Depois eu vou compartilhar com vocês, a gente tem no site da Microsoft diversas topologias e arquiteturas, dependendo do cenário de uso da informação, mas a gente vai ali desde cenários analíticos, de data warehousing na nuvem, cenários de streaming de informação, análise de telemetria em tempo real e outros. Microsoft com essa plataforma, seja ela na plataforma Azure de banco de dados ou através do Power BI, tem se apresentado aí como uma das líderes, principalmente na amplitude de execução e também na visão. Então, é toda essa visão holística que proporciona a construção de soluções que vão dar uma riqueza muito grande na análise desse seu dado. E lá embaixo, na infraestrutura, você tem a possibilidade de codificação manual, seja ela dos seus algoritmos, das suas estruturas, e até mesmo na camada de hardware. Você pode programar até mesmo a CPU, a GPU e, mais recentemente, até com modelos de Quantum Computing, para que você tenha uma performance mais apurada dessas suas informações. E aí você passa a ter a flexibilidade, seja ele para o seu usuário final ou para o seu cientista de dados, de estar usando toda a plataforma. Ou seja, a gente tem uma plataforma de análise de dados para quem é PhD em estatística, mas a gente tem também serviços onde usuários mais apurados podem também manipular toda essa informação. Os serviços cognitivos, um dos principais pilares da plataforma de inteligência artificial, a gente tem usado bastante isso dentro do Dynamics e também complementando o Dynamics com áreas de AI Builder.
Então, reconhecimento de documentos, reconhecimento facial, análise de imagem. Então, tem muita interação. Mais recentemente, eu tive algumas conversas para fazer análise de histórico escolar. Então, para fazer uma matrícula, o aluno tira uma foto de um RG, do CNH, de uma certidão de nascimento e também uma foto do histórico escolar. E aí, o Dynamics, através do AI Builder, sendo complementado com alguns desses serviços aqui, consegue reconhecer e consegue automatizar o fluxo dentro do Dynamics para fazer a matrícula desse aluno, assim como outras funcionalidades que a gente possa vir a incorporar no cenário de solução. Somente aqui um contexto do cenário de inteligência artificial. A Microsoft investe mais de quase 5 bilhões de dólares por ano no cenário de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem 8 centros de pesquisa e desenvolvimento, um deles até aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para cenários de inteligência artificial, serviços cognitivos. Aqui, no caso, no Brasil, a gente tem um centro de reconhecimento de imagem. E um item aqui importante é que a Microsoft, com esse serviço, foi uma das primeiras a ter paridade humana em cima de reconhecimento de imagem e também de reconhecimento de voz. Então, esses cenários, esses serviços já têm o mesmo índice de confiança de um humano para fazer o reconhecimento desses ativos aí. Agora, Igor, só para a gente demonstrar aqui como funciona o cenário rápido de bot. Bacana, obrigado, Igor. Esse daqui é um dos cenários que a gente tem até aqui no Brasil. Não quis trazer um cenário da indústria, eu acompanho aqui com o time, a gente tem diversos assistentes de atendimento com vocês, mas eu preferi trazer um cenário até diferente para contextualizar. E aí a gente pode usar a integração do cenário do bot para integrar com sistemas internos. A gente já tem cenários de pedido de segunda via de boleto, pedido de histórico escolar, documentos, tudo isso através de chatbot, seja ele um chatbot num dispositivo móvel, numa rede social e dentro dos portais aí das instituições. Comento agora um pouco aqui sobre a facilidade que a gente tem da construção de algoritmos de machine learning. Como eu comentei ali atrás, a gente tem a possibilidade de codificação manual, seja através das ferramentas de desenvolvimento em Python, R, ambiente on-premise e muito com o advento da nuvem, mas no mesmo modelo que a gente tem a criação de cenários de integração na plataforma de dados ou até mesmo do próprio Excel, a gente tem a característica de drag and drop. Então, através das ferramentas do Machine Learning Studio, você consegue arrastar e configurar sem ter uma codificação manual. Então, através dos dados que você tem, você faz um recorte, cria um dataset, faz uma modelagem e depois consegue publicar isso para uma utilização, até mesmo dentro do próprio Office, ou expor isso daí como um web service. Aqui só para pegar a reta final para o fechamento, eu trouxe aqui um cenário de IoT há 10 anos atrás, onde a gente tinha a capacidade de análise através de sensores, né? Muito pouca coisa que a gente tinha de coleta de informação, mas simplesmente para mostrar a explosão de dados que a gente tem aí nos últimos anos, né, muito com os jargões de mercado, como dado é o novo petróleo, a quarta revolução industrial, mas realmente a gente tem
um cenário exponencial de consumo e geração de informação, né? Tudo hoje gera dados, gera informação. Então, a nossa visão, a nossa missão é suportá-los aí no uso adequado e como extrair os insights em cima disso tudo. Igor, para fechar, só uma demonstração um videozinho para a gente mostrar aí os cenários de realidade aumentada e a captura de informação disso na indústria da educação. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. It was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically. By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail, that would be the best way to learn, because we don't allow people to fail too much in real-life medicine. With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals, because it's all of our jobs to make the world a better place. Working with Case Western Reserve University to create this paradigm shift so that we can leap together with students into the future of education. We believe that HoloLens is going to enable us to do that. We talked about being able to use it to teach art history. We have an anthropology department too that I think will enjoy this technology. Anytime you change the way that you see things, it changes the way that you understand them. As soon as you can change somebody's understanding, then they can change the way they see the world. Já temos instituições de ensino aqui no Brasil utilizando o HoloLens e a plataforma de dados para ensino de medicina, ensino de história, ensino de engenharia. Mas somente para dar uma noção do potencial de como a plataforma e os serviços podem gerar inovação. Então, para fechar aqui também, como uma frase do nosso CEO, como a Aline, nossa missão realmente é empoderar pessoas e organizações no planeta a atingirem mais. E a nossa missão aqui com vocês é suportá-los nisso. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Carla, contigo. Obrigada, Marcelo. Foi ótimo. A Aline também. Agora eu também vou chamar a Aline porque tem perguntas para vocês dois. A gente tem um tempinho para fazer algumas perguntas rápidas. A primeira eu acho que é para você, Marcelo. Os serviços de inteligência artificial entendem a língua portuguesa? Sim. Praticamente todos os serviços que a gente tem, os principais serviços cognitivos, seja ele de voz, texto, chatbot, todos estão transcritos para a língua portuguesa. Maravilha. Em relação a... Deixa eu ver como está certinha a pergunta, tá assim. Nossa empresa já tem um sistema de CRM e não usamos Dynamics. Mesmo assim, posso utilizar o Customer Insights para obter uma visão completa do meu aluno? Bacana, Aline, né? Isso, é exatamente o que eu comentei. Independente de vocês terem não só o Dynamics, mas qualquer solução Microsoft,
O Customer Insights ele vai fazer a junção sistêmica para gerar essa visão 360. Então, não necessariamente você precisa ter uma plataforma nossa que já dê a tratativa aí de alguma perspectiva dos alunos de vocês. A gente cria essa visão sistêmica que provê insights aí para vocês terem essa inteligência de dados com insights. Maravilha, obrigada, Aline. Mais uma para você. Como essa solução é vendida? Preciso ter um Data Lake ou licenciar consumo de Azure? A gente paga por aluno? Ótima pergunta, Carla. A gente tem um modelo bem simplificado para o Customer Insights de um modelo comercial, que basicamente você paga por a cada 100 mil perfis. E aí, como eu comentei, ele pode ser utilizado não só para alunos, mas para análise de professores, análise de parceiros, enfim, aquilo que vocês quiserem analisar. E apesar de eu ter comentado sobre o Azure Data Lake, que ele faz parte ali do behind the scenes, não é cobrado nenhum tipo de consumo e nem conectores se você quiser adquirir só a parte do Customer Insights dessa visão 360. Então, os conectores eles já estão inclusos no valor do licenciamento, toda essa visão 360, todos os insights, está tudo incluso dentro de um licenciamento que é feito, cada licença a cada 100 mil perfis. Então, uma instituição que, por exemplo, tem 1 milhão de alunos, vai precisar adquirir 10 licenças de 100 mil perfis. Então, é isso, super simples e não precisa adquirir nada extra aí para conseguir utilizar a plataforma. Sim, super simples mesmo. Essa eu acho que é para o Marcelo. Desculpa, a outra. Como integrar a minha base de dados open source dentro dessa topologia? Existem diversas formas. Como um dos desenhos que eu mostrei ali, ele tinha uma topologia, uma arquitetura de cenário de dados, né? Então, normalmente você tem o que a gente chama ali no desenvolvimento de um processo de ETL ou ELT, onde você vai ter um serviço que vai usar essa sua fonte para extrair, transformar, carregar, e aí você joga nessa base de dados, podendo ser essa base de dados ou uma base de dados do próprio Dynamics. Tá ótimo, gente. Essas são as perguntas que a gente separou. Foi ótimo receber vocês aqui no Requerendo Educação. Vocês querem passar alguma mensagem final para a gente fechar? Só agradecer mesmo e deixar os nossos contatos à disposição para qualquer dúvida, para quem quiser conhecer mais sobre a jornada. Hoje eu trouxe uma perspectiva muito inicial ali, mas que a gente pode abranger de diversas formas aí, atendendo os requisitos de vocês, as especificações de vocês. E é isso, agradecemos aqui a oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Fica os nossos contatos, a gente fica mais um tempinho aqui no chat, se vocês tiverem alguma dúvida. Ou então a gente entra em contato depois também, para discutir mais profundamente ali os cenários. Sim, mas foi bem profundo, foi muito bom. Obrigada, Aline e Marcelo. Ficou evidente que uma gestão assertiva de dados está diretamente ligada a uma rotina mais produtiva e eficiente, tanto para os profissionais de ensino e TI, quanto para os alunos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E como o Marcelo acabou de falar, o chat vai continuar disponível por mais alguns instantes, caso vocês tenham ainda alguma pergunta de última hora, para ninguém ir embora com dúvidas. Muito obrigada pela sua presença hoje. E lembrando que amanhã é a última sessão dessa série. A gente vai falar sobre soluções em Azure para potencializar processos do ensino híbrido com a presença de 3 executivos. As inscrições seguem abertas até o final do dia de hoje. Eu espero por vocês para a gente fechar muito bem nossa série de encontros direcionados aos profissionais de TI e educação. E temos também ainda outros eventos da Microsoft chegando. Para se informar sobre eles, é só acessar o QR Code que já vai aparecer na sua tela. Tenha um ótimo final de tarde e a gente se vê amanhã.